Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chagas. Mente e Corpo. E nesse programa, quantas vezes já falamos sobre a importância da respiração? E foi a Maria Eugênia Flores quem foi conferir. Foi respirar. Inspirar e expirar. Tão simples, né? Aquilo que você faz o tempo todo sem nem perceber. E tão essencial. Além de te manter vivo, o que a respiração pode te trazer? Te fazer renascer? Hoje o Caminhos Alternativos vai conhecer o renascimento, uma técnica de respiração e percepção que é usada para o bem-estar. Quem vai nos apresentar esta técnica é o terapeuta Calis Chassel. Bom dia, Calis, tudo bem? Bom dia, Maria Eugênia, tudo bem? Como a gente pode resumir o que é a técnica de renascimento? Olha, na nossa forma de ver, renascimento é uma técnica de respiração e percepção, o que significa, quando a gente respira, de alguma maneira, a gente aumenta a vitalidade do nosso corpo. E percepção é aquela atenção que a gente tem com a gente mesmo, que a gente gosta quando as outras pessoas têm com a gente, eventualmente a gente gosta de dar isso, mas que muito pouco a gente tem com a gente mesmo normalmente. Então, quando a gente de alguma maneira fecha os olhos, respira de uma determinada maneira e observa aquilo que vai se processando no nosso corpo e na nossa mente, a gente está dando essa atenção. E isso acaba gerando bem-estar, leveza, felicidade, bom humor, integração, enfim, tem vários nomes diferentes, no fundo, para esse estado que a gente pode chamar de expansão. Como que isso começou? Essa história do renascimento cada um conta uma. A mais comum é que um americano na década de 60, chamado Leonard Orr, estava tomando um banho de banheira e descobriu isso por acaso. Mas, na verdade, ele conhecia muito da respiração indiana, ou seja, os pranayamas, que são a versão de respiração do yoga. A gente considera que os primeiros renascedores, na verdade, foram aqueles yogis das montanhas. A gente não sabe se isso tem 5 mil anos, 10 mil anos. Ali eles começaram a investigar e vendo que começaram a perceber que diferentes tipos de respiração levavam a diferentes estados internos. E, obviamente, isso foi tomando diversas formas. Da década de 80, 90 para cá, que o yoga teve esse boom no mundo. Então, junto com isso, veio também a respiração. E eu diria que, principalmente de 2000 para cá, as pessoas têm se interessado muito por respiração, não só como renascimento, mas outras formas também que existem respiração holotrópica, enfim, tem várias outras técnicas e todas elas lidam com respiração. Qual que é a importância de explorar um recurso que pra gente é tão banal como a respiração? Eu acho que isso é a nossa possibilidade de lidar consigo mesmo, porque normalmente a gente está muito preocupado com arrumar as coisas à nossa volta, pessoas, situações, lugares. A gente tenta, de alguma maneira, garantir aquilo que a gente vai sentir, aquilo que a gente vai viver. E eu diria que através da respiração a gente pode começar a aceitar aquilo que vai acontecendo, não como uma resignação, mas como um desfrutar mesmo da vida, que é muito variável a todo instante, todas as coisas são muito curiosas, no mínimo. Então acho que é se apropriar da própria vida, isso. Né? De um jeito mais natural como a respiração? De um jeito fácil, eu diria, de um jeito divertido, de um jeito leve. O que costuma acontecer com uma pessoa que passa por essa prática? O que acontece, na verdade, apesar da gente utilizar muitas palavras, isso às vezes complica as coisas, existe, de uma maneira geral, um estado de contração que a gente alguns chamam de burrice, outros de limitação, outros de angústia, outros de incapacidade, mas na verdade é um determinado estado, são palavras para o mesmo estado. E da mesma maneira existe um estado de expansão. Então, quando a pessoa vive esse estado, ela narra isso como leveza, criatividade, inteligência. Pode parecer um pouco pretensioso a gente dizer que é algo que afeta toda a vida, mas é algo que afeta toda a vida. Assim como quando a gente se apaixona por alguém, isso afeta toda a vida, muda a nossa relação no trabalho, a gente tem mais vontade de talvez ler poesia ou literatura, da mesma maneira quando a gente começa a aprender a conhecer os nossos caminhos do ar aqui dentro e o nosso funcionamento mental e começa a ficar de alguma maneira livre disso, a gente também fica assim.
mais leve, mais feliz, mais bem-humorado. É muito simples, né? A gente respira livre e a gente está livre. É assim, você vê uma criança, você acha normal que ela seja feliz, que ela seja espontânea, que ela seja tranquila, né? A mesma coisa com a respiração. A gente vê tantas técnicas diferentes de respiração, né? Se você vai fazer yoga, você aprende a respirar de um jeito. Se você vai fazer pilates, você aprende a respirar de outro. Se você vai fazer canto, você aprende a respirar de um outro ainda. Qual que é o jeito de respirar do Renascimento? O Renascimento tem uma forma específica de respirar, mas o que eu acho mais importante aqui, em função disso que você colocou, é a gente reconhecer que todas essas respirações que você falou, elas são importantes para uma determinada função. Eu não acho que exista uma respiração correta. Eu acho que as respirações acompanham o nosso dia a dia, a respiração acompanha aquilo que a gente está vivendo, né? Se você precisa se concentrar em alguma coisa, naturalmente, sem pensar, a sua respiração diminui, porque isso aumenta o nosso foco em alguma coisa específica. Então eu diria que uma respiração ideal, se é que isso existe, é uma respiração que acompanha aquilo que a gente está vivendo no momento. Quando você vai fazer renascimento, observação interna, meditação, a melhor respiração é essa que a gente faz no renascimento, que é uma respiração longa, profunda. Normalmente a gente faz pelo peito, pela boca ou pelo nariz. E a gente faz um sonzinho no fundo da garganta que parece um ar sussurrado. Enfim, é uma respiração específica para a observação, para a meditação. Você é um cientista por formação, né? Pois é, isso faz tanto tempo. Mas sim, eu sou biólogo molecular de formação. Tem algum lugar em que a ciência e a meditação se encontram? Eu acho que elas, num certo sentido, são a mesma coisa, como essência, porque o que um cientista busca, a gente está falando de uma verdadeira ciência, o que um cientista busca é observar e perceber como as coisas funcionam. E o que a gente faz quando a gente fecha os olhos é a mesma coisa, a gente observa e acompanha as coisas funcionando. E aí, por conta dessa observação, a gente acaba surgindo um insight ou uma conclusão ou enfim, dar-se conta de algo e a gente transmite isso para as outras pessoas. Então eu acho que em essência é a mesma coisa, né? Não é diferente. Como é então uma sessão de renascimento? Normalmente a gente conversa durante alguns minutos para explicar um pouco como funciona a técnica. Isso significa explicar um pouco da respiração, escutar um pouco também o que a pessoa está buscando. E aí a gente faz essa respiração deitado durante mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos. E depois de um tempo a gente para essa respiração, tem um tempo de relaxamento. Normalmente nessa hora vem alguns insights, a gente pode dizer que nessa hora o nosso sistema se reorganiza e aí a gente conversa mais uns minutinhos para concluir. É bem simples. A gente mais oferece um espaço onde essa inteligência corporal, automática que o nosso corpo tem possa se expressar e funcionar. Agora chegou minha hora de experimentar, então. Pode ser? Pode, claro. Acabou de terminar a minha experiência com o renascimento. Foram quantos minutos, mais ou menos? Mais ou menos 40 minutos respirando. 40 minutos focada na respiração. E muita coisa aconteceu nesses 40 minutos, né? E ao mesmo tempo nada, né? Porque a gente só respira, mas presta atenção na respiração e o pensamento e as emoções vão fluindo de fato. Então, teve uma hora que eu tive vontade de rir, teve uma hora que eu tive vontade de chorar, teve uma hora que formigou a ponta do meu dedo, das minhas mãos. Então, um monte de sensações, né? Para mim, particularmente, é difícil desligar a chavinha, né, do pensamento. Então, no começo, é uma coisa meio aflitiva. Você quer levantar, você quer fazer alguma coisa, você quer abrir o olho, você quer respirar do jeito que você respira, você quer qualquer coisa, né? Mas depois você vai se acostumando, né? E é interessante. Você acha que dá para levar isso para outros momentos? É um momento de mergulho interno. Isso é interessante que a gente sempre faça, né? Como você me ajudaria a entender tudo que eu senti aqui hoje? Então,
a gente poderia analisar cada um dos sentimentos, cada uma das emoções e sensações, mas eu prefiro sempre olhar para isso de uma outra maneira, que é, por exemplo, se a gente está doente, tem uma infecção qualquer, então a gente tem febre, a gente tem vontade de ficar quieto, a gente tem dor no corpo, a gente tem calor, tem frio, e a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo, mas a gente sabe que o corpo está trabalhando no sentido de um restabelecimento, no sentido da saúde. Então, eu acho importante nessa hora também a gente poder aceitar que tudo isso que acontece é parte da inteligência corporal, que talvez a gente nunca vá conseguir costurar, mas a gente consegue experimentar que depois de alguns sobes e desces desses, a gente tem uma sensação talvez de leveza, talvez de vazio, talvez de bem-estar, e isso é o que a gente pode chamar de, sei lá, saúde ou qualquer outra palavra que seja mais confortável pra gente. É mais um encontro com você mesmo, né? É mais um encontro com você mesmo. Se a gente de fato entrasse aqui agora numa análise, ia ficar chato. A gente inclusive ia destruir esse estado que você está experimentando.